vocês me avisam, viu, pessoal? Começamos a gravação, gente. Então, boa noite, meninas e rapazes, que também tem rapazes aqui hoje no nosso bate-papo, e realmente está aberto, né? Não só para as meninas, o bate-papo de hoje está aberto, assim como os outros da série Intensivão das Trilheiras, né? Que esse é mais um bate-papo da série do Intensivão das Trilheiras, que envolve vários temas, né? Como equipamento, cuidado com saúde, preparação física, e também as trilhas e travessias que está na agenda das trilheiras, né? As travessias já fora de Brasília, né? Um pouquinho mais além das trilhas locais que a gente faz. Então, a gente também está incluindo uma série de bate-papos aí para a gente conhecer um pouquinho aí das travessias que a gente está programando fazer. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, que ele vai se apresentar mais detalhadamente, mas só adiantando um pouco, é o Luiz Gadeto, tá? Ele é montanhista e muito experiente, guia de trekking, expedições, ele vai falar aí um pouquinho da área de atuação dele. Ele também é palestrante de assuntos outdoor, já vi anúncios dele em evento por aí, então ele não é amador assim, não, para estar falando, não, ele é bastante experiente, e ele tem muito conhecimento agregado aí na pessoa dele, né, o nosso convidado. O Gadeto vai falar um pouquinho da área de atuação dele, mas ele vai falar mais especificamente hoje da travessia Lapinha Tabuleiro, né, que é o nosso foco hoje aqui, que está na agenda das trilheiras, e se o universo permitir conspirar a favor, a gente vai fechar um grupo para realizar agora em abril, né? No feriadão de abril, segunda quinzena de abril. Eu sou uma apaixonada por montanhismo, embora eu seja amadora, né? Sou só uma amadora, uma consumidora das travessias e expedições aí pelo Brasil e pelo mundo. Não tenho experiência e profissionalismo do Gadeto, mas sou um entusiasta do assunto e do tema, né? Embora eu tenha nascido em Brasília, né, na região mais plana do país, eu não perco a oportunidade de estar subindo um morrinho, né? Em Minas Gerais tem muito morrinho. Caminho da Fé, que diga, ano passado. Ô, coisinha sofrida, mas vale muito a pena, né? Quem gosta, quem é apaixonado por montanha, por serra, gosta mesmo, né? A pandemia deu uma freada na minha programação, mas aos pouquinhos agora a gente está retomando, né? E quando a Ju, que é a administradora dos Trilheiras de Brasília, me convidou este ano para organizar, né, uma travessia com as meninas, eu pensei logo na Lapinha Tabuleiro, porque além de ser linda, né, linda, só conheço pela internet, nunca não fiz ainda, ela permite um trekking, né, mais light, porque não só acampamento, né, tem um apoio dentro do parque que permite a gente fazer com menos peso, né? E como o grupo ainda tem bastante menina menos experiente, que ainda está constituindo ali o equipamento, não tem equipamento suficiente, eu achei um roteiro que casou perfeitamente para o grupo, né? Quem não está querendo carregar muito peso, o Gadeto depois pode detalhar aí o roteiro um pouquinho também. E aí, Gadeto, eu passo a palavra para você fica à vontade, tá? Eu não sei se você prefere que a gente coloque as dúvidas ao longo ou só no final da apresentação, fica a seu critério, tá? Eu agradeço antecipadamente, tá? Você ter aceitado o convite e estar partilhando aí parte do seu vasto conhecimento com a gente, tá? Muito obrigada. Passo a palavra para você. Pô, valeu, Adri. Vou começar também, né, os meus agradecimentos. Obrigado por vocês terem me procurado, por terem, né, dado esse crédito para a Varamato, que é a minha empresa, para o Luiz Gadeto, que está atuando aqui há cerca de 8 anos, né, na Serra do Espinhaço e em outras serras também, outras regiões aqui do Sudeste, principalmente. Agradecer também a Ju, já converso com a Ju há muitos anos, e a Ju sumiu, tipo, já tinha muito tempo que a gente não batia o papo, e ontem ela me chamou aqui no privado, falou, pô, o Gadeta, aqui é a Jussiara. Eu falei, Jussiara? Ela é a Ju e tal. Eu falei, putz, que legal. E aí, ela é uma das ADM, né, se eu não me engano. E, assim, fico muito satisfeito, né, de poder estar tendo essa oportunidade de conduzir o grupo de vocês, se tudo der certo, né, durante essa travessia da Lapinha Tabuleiro, que é a travessia, uma das mais clássicas, se não a mais clássica de Minas Gerais aqui, principalmente na Serra do Espinhaço. Bom, eu vou começar aqui, então, a apresentação. Pessoal, tem muito tempo que eu não apresento nada, então qualquer falha, me deem aí uma... me desculpem, tá? Mas eu acho que vai ser normal, vai ser bom.
Bom, vamos lá. Travessia Lapinha-Tabuleiro. A Travessia Lapinha-Tabuleiro, vou falar, porém, primeiro, vou me apresentar. Eu sou Luiz Gadeto, sou guia de trekking e expedições, fundador da operadora de turismo de aventura, que atualmente opera entre 2 polos, na capital mineira, que faz parte da Serra do Espinhaço, e agora também no sul de Minas. Agora a gente está com uma sede lá no sul de Minas também, que é a Serra da Mantiqueira. E motivado pela satisfação de realizar os sonhos das pessoas, a encontrarem na natureza uma forma de se reencontrarem e superarem seus limites. Seu sonho de aventura é a minha maior inspiração, e é justamente isso. Só falar brevemente sobre a minha história com relação a estar atuando, nessa parte de turismo de aventura, em áreas remotas, em áreas naturais. Eu antes era técnico de informática, eu trabalhava na área de tecnologia da informação e comecei a surtar. Isso há coisa de 8 anos atrás. Daí eu decidi mudar totalmente de rumo e tentar investir, tentar empreender em turismo de aventura, que no Brasil assim, é muito difícil de você empreender. E nisso já se passaram quase 8 anos, da fundação da Varamato, que é a minha empresa, e ela se tornou uma das empresas mais conhecidas na região sudeste, principalmente em Minas Gerais. Isso graças a muito esforço, não só do Luiz Gadeto, como também a todos os colaboradores que fizeram com que a Varamato fosse evoluindo. Então, a gente faz travessia, são muitas travessias, a gente tem mais de 50 travessias que a gente faz em Minas, no Rio de Janeiro, e também algumas expedições para fora do Brasil. Essa é a Varamato e esse é o Luiz Gadeto. Bom, vamos lá, vamos conversar agora sobre a Travessia Lapinha-Tabuleiro. Algumas características da travessia. Ela está localizada na Serra do Espinhaço, a Serra do Espinhaço, que tem o título de Reserva Mundial da Biosfera pela ONU. Muita gente acha que a Lapinha-Tabuleiro está dentro da Serra do Cipó, mas a verdade não. A Serra do Cipó é um parque nacional que está dentro da Serra do Espinhaço e que está próximo ali à Lapinha da Serra, que está próximo a Tabuleiro. Lapinha da Serra é um lugarejo, Tabuleiro é outro lugarejo. E essa travessia faz a ligação de Lapinha até Tabuleiro, passando pela Cachoeira do Tabuleiro. O bioma é cerrado, assim como em Brasília, tendo aí algumas espécimes endêmicas de vegetação, como a canela de ema, por exemplo, mas o tipo de solo, de vegetação é bem próximo do que vocês têm aí. Embora eu ainda não conheça, ainda não tenha ido, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, ainda não conheço ainda a região de vocês, mas é cerrado. É a travessia clássica de Minas, Ela proporciona uma beleza cênica que destaca, A gente tem os campos rupestres pelos quais a gente atravessa caminhando, e você vai encontrar essa característica do cerrado, que é aquela vegetação rasteira, rios, riachos e montanhas, Então, assim, é muito bonito, principalmente para quem gosta de fotografar. A Serra do Espinhaço é um lugar único, não é tão divulgada em outros estados, mas ela é tão bela como uma Chapada Diamantina da vida, como... a Chapada Diamantina, inclusive, também está na Serra do Espinhaço, ela é uma extensão da Serra do Espinhaço. O Espinhaço ele começa aqui na região de Ouro Branco, Ouro Preto ali, aí vai para o norte de Minas, no norte de Minas ele afunda, que é uma cordilheira, o Espinhaço. Ela volta para dentro da terra, ali no norte de Minas, depois ela vai aflorar ali na região da Chapada Diamantina. Então, também a Chapada Diamantina é o norte do Espinhaço. Nessa travessia, nós vamos passar pela maior cachoeira de Minas Gerais, que é a Cachoeira do Tabuleiro. Vamos ter também como atrativo visual os picos da Lapinha. Oficialmente são 6 picos,
Porém, no nosso roteiro, em vez de a gente passar pelos picos, nós vamos pela rota clássica, que é contornando os picos, e a gente vai ter um visual, digamos assim, semi-360 dos picos. Ela faz parte também dos antigos caminhos dos tropeiros, então, durante a nossa caminhada, grande parte das trilhas que nós vamos passar eram trilhas executadas pelos tropeiros, né, antigamente, para fazer o transporte de carga, transporte de produtos que eram comercializados na região na época. Interação também, né, outra característica, interação com os moradores da serra. Nós vamos ficar nos pontos de apoio, são as casas dos moradores da serra. Então, você tem essa vivência cultural também, você tem essa vivência com o povo local, né? Sem contar também a tradicional comida mineira. A alimentação que é servida na travessia, ela é feita pelos moradores de onde nós vamos ficar. Então, é aquela comida típica da roça. Eu gosto de falar que é aquela comida da avó, sabe? Aquela comida simples, porém com um tempero maravilhoso e, assim, muito gostosa, tá? Então, essas são as principais características da travessia Lapinha Tabuleiro. E, assim, é um dos lugares que eu mais gosto de guiar e é um dos lugares também que mais proporciona uma satisfação para quem está fazendo, porque é uma travessia que ela atende tanto para a pessoa que está começando, isso não quer dizer que é uma travessia fácil, tem seus pontos, assim como todas as travessias, você tem seus pontos mais fáceis e mais difíceis. Mas ela é a que a gente indica para você começar a fazer atividades de trekking com travessia, né? Atividades com mais de um dia de duração. Mas também ela serve para pessoas mais experientes, tanto a rota clássica como a rota que passa pelos picos da Lapinha, que eu vou falar mais posteriormente aqui. Ela atende esses dois públicos, né? Tanto no quesito de beleza, no quesito de diversão, porque você vai ter poços para nadar, você vai ter a cachoeira, e, enfim, todo o que a Lapinha Tabuleiro tem a oferecer nos 3 dias atende para todo tipo de nível de experiência de quem está caminhando. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Vocês preferem ir me perguntando algumas coisas ou eu posso ir tocando a apresentação e depois a gente joga no final as perguntas? Porque provavelmente eu já vou responder essas perguntas durante a apresentação. Eu acho que a gente pode deixar para o final mesmo, porque realmente acho que tem muitas das perguntas que já está na sua apresentação. Aí o que não tiver, a gente toca no final. Eu tentei fazer uma apresentação assim, com as informações principais, né, bem completa, mas também não muito maçante, tá? Então, eu vou passando as páginas aqui. Se pintar alguma dúvida ali, alguma coisa que vocês queiram que eu explique sobre o que eu estou falando, é só pedir a palavra. Tranquilo, tranquilo. Bom, então vamos lá. Travessia Lapinha Tabuleiro, os principais atrativos que nós vamos encontrar aí durante os 3 dias de caminhada da travessia. Lapinha da Serra é onde começa a travessia. Nessa foto aí a gente consegue observar a lagoa, que na verdade é uma represa, né? Que é a represa da Lapinha da Serra. Ela pertence a uma empresa de água da região. E essa lagoa, no período... Essa foto que você está vendo, vocês estão vendo aí, ela fica cheia no período de chuvas. Então, de novembro até meados de fevereiro. Depois ela começa a esvaziar. Na verdade, até março. Enquanto as chuvas cessam, ela começa a esvaziar. Vocês vão em abril, ela já vai estar um pouco mais vazia do que vocês estão vendo aí. Mas ela forma esse espelho d'água bonito, né? E aí na Lapinha da Serra é um local onde você tem várias casas para alugar, você tem cachoeiras, você tem a própria represa que você pode fazer stand-up, pode fazer canoagem, e tem os picos também. Ou seja, vamos supor que vocês vão fazer a travessia Lapinha Tabuleiro e queiram chegar 3 dias antes para ficar na Lapinha da Serra. É uma boa pedida, porque lá você vai ter muitas coisas para fazer, né? A Lapinha da Serra está localizada no distrito de Santana do Riacho e é um destino perfeito para os amantes de natureza, do turismo gastronômico, dos esportes de aventura e de quem procura sossego, descanso e repor energias. A região é cercada por lindas cachoeiras e serras.
Então é isso, é um lugar pequeno, é um lugarejozinho, que se você procura um sossego, você procura fugir da cidade, é ideal. Eu, pessoalmente falando, como vamos no feriado, lá vai estar mais cheio, né? Mas é um lugar que vocês podem colocar na sua lista, que eu tenho certeza que se vocês forem, vocês vão gostar muito. A travessia começa na Lapinha, e durante o percurso da travessia, no primeiro dia, nós vamos passar tendo como visual os picos da Lapinha, né? Que são os picos da Lapinha, Pico do Breu, Pico do Raio, Picos dos Três Irmãos, que na verdade são 3 picos, e o Pico do Breu. Existem 2 rotas oficiais, como eu falei com vocês, sendo a tradicional, que contorna os picos, e a que passa pelo cume do Pico do Breu. Essa segunda já é uma travessia mais exigente, e eu vou mostrar para vocês também o porquê que ela é mais exigente. Então, esse é mais um dos atrativos que a gente tem durante a caminhada. Depois, temos também canyons, poços e cascatas. Os canyons e os poços e as cascatas, nós vamos ver no segundo dia e no terceiro dia, que, na verdade, nós vamos entrar no cânion da Cachoeira do Tabuleiro no segundo dia e vamos andar por ele por cerca de 1 quilômetro. E dentro do cânion a gente tem esses poços, né, como esse aí da foto, e com uma série de cascatas, onde a gente vai andando, vai parando para tirar foto, para tomar banho, até chegar lá no topo da cachoeira. A gente vai no topo, 273 metros de queda livre, a gente vai chegar lá na pontinha, e eu já falo agora que é proibido tirar selfie, e vocês têm que me escutar quando chegar lá. É um lugar maravilhoso, é um janelão, que aí você tem vista para a região de Conceição do Mato Dentro, Tabuleiro, Pico do Itambé. Então, esses poços e cascatas, a gente vai encontrar durante todo o percurso do segundo dia e do terceiro dia. No terceiro dia, a gente vai na parte baixa, que aí a gente vai ver a queda lá de baixo, né? Você vai ver aquela queda de 273 metros do poço da Cachoeira do Tabuleiro, que é um poço enorme, e para chegar nesse poço, a gente sobe esse cânion, né? Lá por baixo, passando também por vários poços, pulando pedra, até uma trilha assim, que exige um pouco mais de atenção, mas não é nada, como que eu posso dizer assim, nada arriscado, nada exposto, tá? E o atrativo principal, que é a Cachoeira do Tabuleiro, com 273 metros de queda livre, formada a partir de um paredão de beleza monumental, que esse paredão que vocês estão vendo, o ângulo que foi tirado essa foto, se vocês forçarem aí o olhar, vocês vão conseguir ver aí meio coração, né? Então, a Cachoeira do Tabuleiro também é chamada por Cachoeira do Coração pelos antigos moradores, porque, dependendo do ângulo que você fica, você consegue enxergar ali a silhueta de um coração. Esse é o percurso, vocês estão vendo ali embaixo um rio. Eu tirei essa foto de um drone num dia que a cachoeira estava muito cheia. Então, nesse dia, não podia nem descer lá. Essa foto que vocês estão vendo, normalmente o fluxo de água é menor. Vocês estão vendo 2 quedas ali em cima e comumente a cachoeira só tem uma queda, que é a da esquerda ali, tá? Esse é um dia que está muito cheio. E no dia padrão, a gente anda ali no meio do rio, no meio, nas margens do rio, vai pulando pedra até chegar lá no poço gigantesco, que é onde vocês estão vendo a queda. E, igual está falando aqui, esse poço tem uma profundidade de 18 metros e é obrigatório o uso de colete, que é cedido pelo Parque Natural Municipal do Tabuleiro. Essa visita para a parte baixa é no terceiro dia. Bom, esses são os principais atrativos. Fora isso, a gente tem, né, toda a vegetação. Animais, a gente costuma ver mais répteis, né, e pássaros. A gente não vê muito mamífero no espinhaço de dia, geralmente é à noite. E você tem, além do que eu te mostrei, você tem o visual panorâmico, você consegue ver a Serra do Cipó ao fundo, se o dia estiver limpo, você consegue ver o Pico do Itambé. Enfim, você tem muitos atrativos naturais para observar,
tá? Aí eu só listei aqui os principais mesmo. Estações do ano. Nós vamos em abril, certo? Abril, nós ainda estamos na estação de chuva, tá? Então eu vou passar aqui rapidinho. A travessia Lapinha-Tabuleiro, diferente por exemplo, da Serra da Mantiqueira, se você vai fazer um Parque Nacional do Itatiaia, se você vai fazer um Marins Itaguaré, uma Serra Fina, um Pico do Papagaio, é aconselhável você fazer entre o outono e inverno, que é a estação do ano que menos chove, né? Já no Espinhaço, já na Lapinha Tabuleiro, você pode fazer qualquer época do ano, tomando algumas medidas de precaução. Na primavera, de novembro na primavera-verão, de novembro a abril, é o período chuvoso e quente. Durante esse período, a região tem sua temperatura mais elevada e a incidência de chuvas aumenta consideravelmente. A cachoeira fica com maior volume de água, porém o sol castiga mais. Temperatura média de 16 a 34 graus. Vou falar sobre o outono e inverno e já explico essa estação que nós vamos, tá? Outono e inverno, de maio a outubro, é o período de seca, quando as chuvas cessam e os fluxos de rios tornam-se menos volumosos. Durante esse período, a probabilidade de pegar a chuva é bem menor e a temperatura é mais amena. Os poços ficam mais transparentes, porém a cachoeira fica com o seu menor volume de água. Temperatura média entre 13 e 29 graus. Bom, a nossa programação é para abril, então a gente vai pegar esse período aí do fim das chuvas. Provavelmente nós vamos pegar a cachoeira bem bonita, com bastante água. Vamos pegar os poços também bem bonitos. As águas dos poços vão estar um pouco mais quentes, não quer dizer que vai estar quente, mas vai estar numa temperatura boa de banhar. Porém, a gente vai ter esse fator calor, fator sol. Então, é importante que vocês se preocupem e se atentem com relação a proteger do sol. Usando boné, usando chapéu, camisas de poliamida com manga comprida e abusando do protetor solar, né? E alguém perguntou sobre a questão de rios. A Lúcia também está te dando uma pergunta aí. Lúcia, né? Levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Eu estou de olho na apresentação, viu, pessoal? Então, se alguém perguntar, me fale, por favor. A Lúcia, ela caiu. Pode continuar aí. Ela caiu, a ligação dela. Tá. Bom, então é isso. Nós vamos numa época na qual a cachoeira vai estar mais bonita, só que o sol vai fustigar mais, né? Ele vai te queimar. Verão na Serra do Espinhaço é quente e você não tem vegetação de floresta, você não tem mata densa. Então, é importante que vocês se preocupem com relação a isso, tá? Mas é uma das épocas mais gostosas para ir, para você contemplar a cachoeira e para você tomar banho nos poços também. Hospedagens. Bom, o pessoal perguntou, né, qual que seria a forma de hospedagem. Eu vou listar as duas formas, mas já falo que a proposta que eu fiz, o orçamento que eu passei para a Adri foi em casa de nativos. Mas você tem a opção de camping, né? Explicando hospedagem na Lapinha Tabuleiro. São 3 pontos de apoio, que são 3 casas permitidas a hospedagem. Todas essas casas ficam dentro do parque. Então, eu preciso de fazer uma autorização junto ao parque, fazer também junto aos proprietários das casas para fazer a reserva, né? Então, nós vamos ficar na casa do Chico Lage e essa casa vai ser totalmente exclusiva do nosso grupo. Então, nós não vamos compartilhar com ninguém, tá? Então, é uma casa que tem 3 quartos, 2 salas, uma cozinha, fogão a lenha, fogão a gás, geladeira, 2 banheiros, tudo para o uso do nosso grupo, sem compartilhar. Por que eu falo isso? Porque a casa tradicional que a maioria das pessoas ficam é a casa do seu Zé, da Dona Maria. Já a casa dele, ele aluga apenas os quartos, e aí os nossos grupos ficam nesses quartos, porém o resto da casa é compartilhada. Ou seja, como lá é um dos lugares mais visitados, que o pessoal mais dorme,
O pessoal do camping também usa a casa, e dentro da casa tem apenas um banheiro com banho quente. E a comida, a refeição é servida também dentro da casa, numa copa, numa sala onde tem uma mesa para o pessoal almoçar, jantar e tudo mais. Então, na casa do seu Zé, você tem esse ponto negativo de que você, entre aspas, né? Porque você tem também a interação social. Mas onde nós vamos ficar é uma casa onde fica apenas o nosso grupo. E existe também a casa do Chico Niquinho, que é bem parecida com a casa do seu Zé, onde tem a área de camping, tem a área onde aluga as camas deles, né, os quartos, e também o uso é coletivo, tá? Mas vamos supor que tem gente aí querendo fazer a travessia em outra data, né? Enfim, você vai ter nesses 3 pontos de apoio tanto a opção de acampar, né? No acampamento a estrutura é básica, você chega, tem um gramado, você monta a sua barraca, perdão, e tem 2 banheiros. Não tem luz, né? Então, assim, é bem básico mesmo. E nas 3 opções você tem nos 3 pontos de apoio você tem essa opção de casa também, sendo a casa do Chico Lage uma casa mais privativa, e a casa do Chico Niquinho e do seu Zé uma casa mais compartilhada. Importante também, já está incluso o jantar e o café da manhã, nesse roteiro que eu passei para vocês, e ele é servido pelo pessoal local. Então, posteriormente, se a gente conseguir fechar o quórum, eu vou mandar para vocês um formulário para vocês preencherem, onde vocês vão falar informações pessoais sobre saúde e sobre alimentação e dieta. Então, com base nessas informações de alimentação, eu consigo entender o que cada um come, para eu conseguir adaptar lá com o seu Chico Lage a questão da alimentação. Então, se você é vegano, se você é vegetariano, se você come carne, não tem problema, né? Você vai passar essa informação e nós vamos fazer com que você seja atendido de acordo com a sua dieta. Principais rotas da travessia Lapinha-Tabuleiro. Essa rota que eu estou mostrando para vocês é a rota que nós vamos fazer, contornando o Pico do Breu, né? Vocês conseguem ver meu ponteiro do mouse aí? Sim, dá para ver, eu estou vendo. Tá bom. Bom, então essa é a rota de verde, né, que nós vamos caminhar. Mais ou menos aonde eu parei o mouse aqui, ó, não, na verdade está certinho aqui, ó. Onde está aquela setinha ali, ó, é o nosso ponto de apoio, a casa do seu Chico Lage. No primeiro dia a gente anda até lá, numa distância de 16 quilômetros, tá? E no segundo dia a gente anda até a parte alta da Cachoeira do Tabuleiro, que é onde eu estou aqui, ó, mexendo no ponteiro do mouse. Vai lá, diverte, toma banho, curte a cachoeira, curte os poços, vai na ponta da cachoeira, lá no topo, vai no mirante lateral, e depois volta para a casa do Chico Lage. Essa ida e volta tem uma distância total de 10 quilômetros. E no terceiro dia, a gente desce até a sede do parque, que é essa outra perninha aqui, e termina ali onde tem aquele pontinho verde. Essa descida da casa do Chico Lage até a sede do parque são cerca também de 9 quilômetros. Deixamos lá as mochilas e descemos apenas com mochilas de ataque para o poço da Cachoeira do Tabuleiro, que não está aqui no Tracklog, mas que tem uma distância ida e volta de 5 km, com uma descida um desnível bem considerável, né? Mas esse desnível é feito por escada, né? Eles fizeram uma trilha suspensa de escada. Então, assim, não tem obstáculo para chegar lá no Rio, porém, são, se eu não me engano, 700 degraus. Chegando no Rio, a gente passa por dentro do cânion até chegar na Cachoeira do Tabuleiro, na parte baixa, no poço, saltando algumas pedras. Depois retorna e finaliza a travessia. Esse percurso que eu expliquei para vocês tem uma distância total de 41 quilômetros, com uma elevação
É o Cumi ali, viu, gente? Ó, é uma elevação de 1.080 metros, ali está só 1,08, mas, na verdade, é 1.080 metros de ganho de altimetria e perda de altimetria 1.369 metros. Uma inclinação de 23 positiva por cento e uma inclinação negativa de 26%. Aqui é onde eu estou passando o mouse, é onde ficam os picos da Lapinha. Então, a gente contorna eles aqui, ó, olhando no mapa pela direita, né? Seria pelo sul, e continua a rota. Eu vou apresentar para vocês a rota do Pico do Breu, apenas por curiosidade também, só para vocês entenderem qual que é a diferença da rota tradicional para a rota pelos picos. Essa é a rota do Pico do Breu, dá para ver ali, ó, que a gente sobe a serra e alcança o topo, passa pelo pico, onde está o ponteiro vermelho ali. O Pico do Breu tem 1.600 metros de altitude, e a distância da travessia total é cerca de 43 quilômetros, com uma elevação acumulada de 1.462 metros contra 1.080 metros da tradicional, e descida acumulada de 1.700 contra 1.300 da tradicional. Então, já dá para ver que tem uma diferença, mas o principal é a inclinação, né? A inclinação aqui é de 36% e a inclinação é de subida, né? A inclinação positiva de 36% e negativa de 44%. Então, assim, dá para ver que realmente você vai ter um esforço físico maior. Apesar da distância ser quase a mesma, eu gosto muito de fazer essa comparação, porque muitas pessoas falam, pô, mas é quantos km? É X, então é tranquilo. Não quer dizer isso, né? Na tradicional são 41, na do Breu são 43, porém, a diferença de elevação aqui, ó, e a inclinação faz tornar a do Pico do Breu mais desgastante e também recomendável para a pessoa que já tem uma experiência, né, já tem uma vivência em subir picos e montanhas. Do roteiro. Bom, agora eu vou passar o detalhamento do que eu conversei e junto com a Adri, a gente montou para vocês, tá? Então, assim, a travessia Lapinha Tabuleiro, Varamato com Trilheiras de Brasília. A data que a gente colocou na programação é do dia 15 ao dia 17 de maio. Abril, colocou maio aí, foi? Abril. Pô, pessoal, me desculpa, teve um errinho aí, mas... É abril, no feriadão. É abril, Ó, desconsiderem, viu? É 15 a 17 de abril. O embarque é em Belo Horizonte, às 6 horas da manhã, local a definir, né? Como eu não sei como vocês vão chegar, eu gosto de deixar isso aí a definir. E o retorno a BH, por volta de 20 horas, estamos chegando em BH. Como é feriado, pode acontecer atraso. Pode acontecer também da gente chegar antes de 20 horas. Mas isso eu tenho que deixar bem claro, porque principalmente os meus clientes de Brasília, eles costumam vir de avião, né? Eu tenho muito cliente de Brasília. E essa é a recomendação que eu faço, se possível, chegue um dia antes e vá embora um dia depois. Você vai descansar, né? Você vai chegar, vai ter um tempinho para descansar. É melhor do que você chegar com um voo que está previsto de chegar em BH às 5 horas da manhã, né? Enfim, é mais recomendável que você chegue um dia antes e, principalmente, retorne um dia depois. Mas, assim, eu tenho clientes que pegam o voo para, 21 horas do último dia da travessia. A gente consegue entregar, a gente faz de tudo, né, para deixar essa pessoa lá no aeroporto, no mínimo, 1 hora antes, mas a gente deixa bem claro que algumas coisas são imprevistas, né? E aí a gente não pode se responsabilizar com relação a isso, tá? A duração da travessia são 3 dias. Nós vamos visitar a parte baixa e a parte alta da cachoeira. Está incluso os condutores da Varamato. Vai depender do tamanho do grupo, mas se for o mínimo de 8, são 2 condutores. Se for 12,
provavelmente serão 3 condutores, tá? Então, é sempre um na frente, um fechando o grupo, e quando tem 3, fica um no meio. E a gente vai intercalando. Hora eu estou lá na frente, hora eu estou lá atrás, a gente está comunicando por rádio, sempre com atenção em todo mundo. Então, assim, a gente não perde o foco hora nenhuma do pessoal que está participando da travessia. Além disso, está incluso a taxa de acesso ao parque, o transporte de van partindo de BH, hospedagem na casa dos nativos, jantar e café da manhã. Fora os itens básicos, né, que a gente tem que ter, que é kit de primeiros socorros, sei lá, rastreador, a gente trabalha com rastreador satelital em caso de emergência. E esse, basicamente, é o pacote, né? Eu até peço para vocês, se vocês quiserem ver mais detalhes do descritivo, eu não sei se você já colocou no site, Adri? Já está no site. A gente colocou o descritivo, igualzinho você passou, só substituindo lá a casa, né? Que é do Chico Laje, fizemos as adaptações da quilometragem, mas já está lá no site das trilheiras. Quem quiser ver os detalhes, está lá, o descritivo, okay. Tá bom? Tá certo, Então, só olhar no site todos os detalhes com relação a valores também. E eu também me coloco disponível. Se alguém precisar de conversar diretamente comigo, precisar de, sei lá, ter alguma dúvida, ter alguma informação pessoal, né, que às vezes desejo passar, né, apenas para quem é da equipe, né? Então, fica disponível no meu WhatsApp. Eu não sei se vocês criam um grupo posteriormente, quando formar o quórum, então vocês podem me colocar nesse grupo, e sim, eu estou o tempo todo integral disponível para vocês. Sim. Eu vou, então, tentar listar aqui o que não foi respondido, mas você respondeu a maioria, tá? Do que as meninas já colocaram, mas vocês fiquem à vontade também para fazer perguntas de forma oral aí, verbal, tá? Mas eu vou tentar passar aqui. Tem aqui o que levar. A gente até colocou o mesmo descritivo, mas que está lá no seu, Gadeto, né? Do que levar, a mochila, 40 litros, mas se você quiser responder de forma rápida, mas a gente colocou no site também a indicação aí da Vara-Mata do que levar, né? É um pouco mais leve, porque a gente não vai precisar de barraca, saco de dormir, enfim, né? É mais tranquilo, porque a gente não tem que carregar, mas se você quiser fazer algum apontamento importante aí, fique à vontade, tá? Quero sim. Eu vou passar rapidamente, né, os itens que vocês têm que levar. Vai estar lá no site também. Mas, basicamente, é o seguinte, como é um roteiro com pernoite em casa, a sua mochila vai acabar indo mais leve, né? Então, você não precisa de levar aquela mochila gigante. Uma mochila cargueira de 40 litros já atende. Então, a gente coloca lá entre 30 e 50 litros, tá? Vai depender do que você vai levar de equipamento, tá? Mas, basicamente, a mochila, como são 3 dias, a gente recomenda 3 camisas para caminhada, preferencialmente camisa com tecido dry fit ou poliamida de manga longa. Vou voltar, manga longa, gente, porque o sol ele é bem forte, tá? Então, camisa de manga longa, com esse tecido esportivo. Calça de caminhada é relativo, né? Mas, assim, eu acho que lá na lista deve ter 2 calças de caminhada e uma calça para dormir, tá? Mas, tranquilamente, dá para fazer com uma calça de caminhada, né? Mas isso é uma coisa pessoal. Uma muda de roupa para você dormir, que seria recomendável segunda pele. Embora à noite o pessoal de Brasília sente frio, né, gente? Segunda pele, porque à noite, nesse período do ano, deve estar aí, se fizer frio, algo em torno de 16 graus. Um agasalho tipo fleece, mas não muito pesado, porque faz calor, né? Eu acho que à noite não vai fazer frio. Corta-vento também, por segurança, e impermeável, tá? Porque a gente está chegando nessa época no final das chuvas, mas não quer dizer que não vai chover. Então, pensa naquela chuva de final de verão, que é aquela pancadinha que passa, mas é bom você levar corta-vento também. Bastão de caminhada não é obrigatório, porém eu recomendo muito o par de bastão de caminhada ou apenas um, porque nós pegamos muitas subidas e muitas descidas.
com o cascalho, né? Então, você vai estar com a mochila, você vai subir, cascalho escorrega, o bastão de caminhada ele te dá um equilíbrio maior e também reduz o impacto nos seus joelhos, principalmente na descida. Então, é recomendável. Protetor solar, lanterna. Embora a casa possua energia elétrica, a lanterna é um item indispensável em qualquer mochila, né? Com bateria, com pilhas reservas, porque pode acontecer algum atraso, pode acontecer que a gente, né, demore mais durante a caminhada, principalmente no primeiro dia, e aí tenha que usar a lanterna. Então, é indispensável o uso de lanterna. Não está incluso o lanche de trilha para essa travessia. Então, vocês têm que levar snacks, barras de cereal, barra de proteína, enfim, lanche de trilha que você, né, que te agrade a comer para os 3 dias. Estou falando da cabeça, viu, gente? Garrafa de água, então, assim, recipiente de água, eu recomendo 1,5 litro de água. É outra coisa assim, muito pessoal. Tem gente que não bebe água, tem gente que bebe muita água. Então, é de acordo com você, né? Mas o ideal é algo em torno aí de 1,5 litro de água para você andar. Você não vai andar com 1,5 litro. Então, você leva 2 garrafinhas ali, duas de 700 ml, por exemplo, e precisando você faz a recarga. Basicamente é isso, né? E o resto é eletrônicos, equipamento de uso pessoal de vocês. Importante, se você toma medicamento, você tem que levar o seu medicamento. Independente que seja controlado ou não, você leva o seu medicamento para dor de cabeça, para enjoo, enfim, para qualquer eventualidade que possa acontecer na trilha. Nós somos guias, nós somos condutores, a gente tem treinamento de primeiros socorros em áreas remotas, mas nós não somos médicos nem profissionais da saúde, então a gente não pode medicar. Então, isso é um detalhe bem importante que eu tenho que passar. Se você faz uso de medicamento controlado ou não, leve seu medicamento para aquela dor, né, para possíveis imprevistos que possam acontecer, tá? Dinheiro em espécie é interessante você levar, embora na casa tenha internet, pode acontecer, né? A gente está no alto de serra, de não ter internet, aí você não vai conseguir fazer um Pix, por exemplo, ou passar um cartão de débito. Então, leva um dinheiro a mais. Na casa vende cerveja, na casa vende refrigerante e porções à parte, esses 3 que eu falei. Então, leva um dinheirinho a mais aí, tá? Aproveitando, Cadeta, que você falou da questão do lanche, tem uma pergunta lá, que alguém perguntou se a gente precisa levar lanche aqui de Brasília ou tem como a gente comprar, como é que é essa questão? Eu lembro dessa pergunta, você me passou. Não, quando nós estivermos saindo de BH, né, no embarque da van, nós vamos parar em Lagoa Santa, que é uma cidade que está no meio do caminho. A gente faz essa parada para tomar café, né? Embora algumas pessoas talvez já tenham tomado café no hotel, na pousada, enfim, é padrão fazer essa parada, né? Para tomar café, a gente para em frente uma drogaria, que dá para você comprar os seus remédios, e na padaria onde nós paramos também tem várias opções de lanche. É bem diversificado, sabe? Então, dá para você comprar nessa padaria e, se você chegar um dia antes, no lugar onde você estiver hospedado, seja em Lagoa Santa, seja em BH, você vai ter inúmeros supermercados para fazer essa compra também. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre o horário de BH no dia 17. Você já falou mais ou menos por volta das 20 horas, mas a gente tem que considerar que pode ter possíveis atrasos. Então, é prudente que a gente veja, de preferência, um voo no dia seguinte, até pela questão de descanso, enfim. Você já respondeu e, de qualquer forma, também está lá no site. A gente colocou essa indicação dos horários, tá, gente? Deixa eu aproveitar que você falou. Você me mandou uma pergunta aqui que é o seguinte: dá para chegar na cidade base de ônibus? Quando a pessoa perguntou cidade base, seria BH ou Lapinha da Serra? Quem fez a pergunta está online, porque às vezes é alguém de Minas ou alguém que vai estar em BH, né?
A pessoa que fez a pergunta lá está aí online para esclarecer essa pergunta? Mas eu posso responder, mesmo que não esclareça, sem problema não. Uhum. Bom, vamos lá. De Brasília até BH, eu sei que tem ônibus, tá? Então, você tem a opção de ônibus para Belo Horizonte, ou avião, né? Agora, para Lapinha da Serra, não. E também, eu acho que, né, como nós vamos de van, a não ser que essa pessoa queira chegar antes, beleza. Se você quer chegar 2 dias antes para ir para Lapinha da Serra, você vai ter que ir para BH, pegar um ônibus para a Serra do Cipó, e da Serra do Cipó pegar um outro ônibus para Lapinha, para Santana do Riacho, e de Santana do Riacho pegar um táxi para Lapinha da Serra. Então, você vai gastar algo em torno de 4 horas para sair de BH de ônibus e chegar em Lapinha da Serra. Tá ótimo. O que é necessário, o que será necessário carregar durante a travessia? Aqui eu acho que é mais assim, a gente vai ter como deixar coisas na casa de apoio, ou vamos ter que carregar tudo o tempo todo? Acho que a pergunta é nesse sentido. É uma boa pergunta. Vamos lá. Vocês, o que eu recomendo, que eu esqueci de falar também, leva uma muda de roupa para ir embora, para finalizar a travessia e voltar para BH. Essa muda de roupa, né, numa sacolinha ou numa mochilinha, com qualquer outro pertence seu, você pode deixar na van. A van é de confiança, vai ficar ali na van no dia que a gente começa a travessia, e aí no retorno a van volta com todos esses itens que foram deixados. A van entrega a gente na Lapinha da Serra num dia e nos busca em Tabuleiro no último dia. Então, assim, ela não vai ficar lá onde nós vamos estar pernoitando, tá? Então, todos os seus equipamentos vai andar com você na sua mochila no primeiro dia. No segundo dia, você vai deixar o que não for necessário para fazer esse bate e volta na parte alta da cachoeira. Então, você vai leve, né? No segundo dia. Você vai levar, talvez, você vai levar um corta-vento, o lanche de trilha e água, mais outros itens que você deseja utilizar. Então, nesse segundo dia, você vai leve. E no terceiro dia, você vai pegar tudo de volta, colocar na sua mochila, descer até a portaria do parque, né? E chegando na portaria do parque, eu consigo um lugar onde você pode deixar as suas mochilas e fazer o ataque para a parte baixa da cachoeira do Tabuleiro mais leve. Depois volta para a sede do parque, pega tudo, coloca na van, pega as coisas da van e troca de roupa. Vamos ter que atravessar algum rio? Sim. Nós vamos atravessar o rio Parauninha, que inclusive é o ponto que nós utilizamos, né, no primeiro dia, o rio Parauninha. A gente atravessa ele mais ou menos na hora aí, meio-dia, vamos dizer assim, na hora do almoço. Então a gente faz uma parada lá. Quem desejar pode nadar nesse ponto, que é o lugar que chama Prainha. Então tem uma praia, né, uma praia de areia nesse rio, e nós atravessamos ele. Com relação a risco, a ter muita água, ele é um rio que passa dentro do vale. Então, assim, tem que chover muito, mas muito mesmo, para ele ficar intransponível, tá? Eu já atravessei ele com chuva, a água foi no máximo ali até a altura um pouco abaixo do joelho. Mas, de qualquer forma, isso aí a gente avalia durante, né, os dias que se aproximam da travessia, geralmente 3 dias antes, né? Não tem como você ver uma previsão de tempo com uma distância muito longa, tá? Mas, então, o Rio Parauninha e depois o Ribeirão do Campo, que é o Ribeirão da Cachoeira do Tabuleiro. Mas nós vamos atravessar ele lá no alto, quando ele está com pouco fluxo de água também. Então, assim, tem que chover muito, mas esse aí tem que chover mais ainda para ele atrapalhar de alguma forma, tá? Então, são 2 rios que a gente atravessa. A Adriana, aqui, minha xará, perguntou se tem que saber nadar. Pelo que você falou aí, não, né? Não, Adriana. Todos os 3 dias dá para você nadar. Na prainha, água rasa, né? Então, assim, não é profundo, não tem como nem se você quiser afogar, não tem jeito. No segundo dia tem vários poços, tem poços mais profundos, tem poços mais rasos. Não tem o colete nesse segundo dia,
mas você tem pontos que você entra na água, é como se fosse uma piscininha, sabe aquela piscina de clube, que tem a parte rasa e a parte funda? É aquilo, sabe? Então, assim, e a gente que está guiando também fica de olho, fica atento, né? Então, teoricamente, uma pessoa que não sabe nadar, ela não vai na parte funda, né? Ela disse, Então, assim, graças a Deus. o único poço que oferece risco é o poço da Cachoeira do Tabuleiro, que está nessa apresentação aí, está nesse slide. Porém, lá é obrigatório e tem que descer com colete salva-vidas. Então, assim, com o colete, né, é impossível de você conseguir afogar. Tá. Há algum ponto da trilha que seja de escalaminhada, precisa de Não, corda para subir e descer? Não tem. não. Nenhum ponto você vai precisar de corda ou qualquer equipamento de escalada, de vertical, tá? Nós vamos ter no início, logo no de cara, a gente vai andar 500 metros contornando a lagoa e começa a ganhar a serra lateralmente, né? E a gente vai subindo essa serra pelas trilhas, né, que eram os caminhos que eram utilizados pelos tropeiros. Aí tem subidas, mas em cascalho, tá? Então você vai, no máximo, dobrar o seu joelho um pouco mais, entendeu? É só subir com atenção para não escorregar no cascalho, não torcer um pé. Mas você não tem exposição à altura, você não vai chegar num precipício, a não ser que seja lá no topo da Cachoeira do Tabuleiro, mas com toda segurança. Você não vai caminhar em regiões que vai te expor ao risco, te expor à altura. E aí, em caso de acidente, doença durante os dias lá, como estão organizados? Qual é a orientação? Vamos lá. Em caso de acidente, imprevisto, doença, depende da situação, né? Depende de cada dia. Então, no primeiro dia, sei lá, aconteceu algo no início, né? Então, a gente retorna para a Lapinha da Serra e providencia o retorno dessa pessoa. Cada caso é um caso, né? Se a pessoa torcer um pé, dependendo do nível da gravidade, é muito relativo essa pergunta. Depender da situação mesmo. Mas só para deixar claro e que as pessoas fiquem tranquilas. No ponto de apoio, a gente consegue chegar com 4x4 lá. A gente, em BH, em caso de emergência, busca. A gente tem os contatos da Lapinha da Serra, de Tabuleiro, da Serra do Cipó, de Santana do Riacho, ou seja, de todas as cidades próximas. Eu tenho pessoas que podem fazer um atendimento, né, emergencial. Fora isso, a gente tem também o Spot, que é o Spot X, que a gente consegue comunicar diretamente com a nossa equipe que está em base, que está na cidade, assim como apertar um botão e chamar um SOS, né? Então, com relação a isso, é bem tranquilo. Durante toda a caminhada, a gente tem a comunicação satelital e, em alguns pontos, a gente tem também sinal de celular, né? Então, quanto a isso, é tranquilo. Os guias, eu estarei guiando, a travessia Lapinha Tabuleiro é um lugar que, como se fosse a palma da mão, né? Então, assim, a gente não tem nenhum receio com relação à segurança, com relação a imprevistos que podem acontecer. É até um pedido meu, né, Gadeto, que você guiasse aí, porque eu vou ficar confiante se você for aí para conduzir o grupo. Pois tá. Faço questão. Costuma ter ventos fortes na região? Olha, vento forte costuma raramente, tá? Não a Patagônia, não, né? Não. Eu nem considero vento forte, sabe? A gente anda muito em fundo de vale, né? A gente ganha alguns topos de serra, mas é uma região assim que não, você não tem vento forte. Resumindo, não tem. Você tem talvez uma rajada de vento, mas que não vai nem bagunçar o seu cabelo praticamente. Tem trilha em mata fechada? Acho que você falou que já não, né? Tem. Mais ou menos em torno dos 14 quilômetros do primeiro dia, a gente entra no posto do IEF, né?
que são os limites do Parque Estadual da Serra do Intendente e o Parque Natural Municipal do Tabuleiro. Nesse ponto, é um ponto de controle, e depois dele, a gente passa por uma região de mata, por uma estrada antiga, uma estradinha de terra e cascalho antiga, uma mata até gostosa de caminhar, principalmente se o dia estiver quente. Vai ser o ponto do dia que a galera vai ficar mais fresco, sabe? O ambiente vai estar mais fresco. Mas é uma mata, não é aquela mata fechada, nada que você, sei lá, que a trilha é muito apertada, ou que tenha muito mato para você. É uma trilha limpa, tá? Até chegar na casa do senhor Chico Lage. Tá. Tem uma pergunta aqui que acho que até eu posso responder. Qual é o limite de pessoas no grupo? No mínimo seremos 8, tá, pessoal? E no máximo 12. Por 2 motivos. Porque 12 a quantidade máxima ali que o Gadeto também pode estar levando só com 2 guias para ser mais confortável. E a casa também que a gente vai ficar, ela vai ser só para a gente, mas ela vai comportar ali, no máximo 12 pessoas de forma confortável. Então, esse vai ser nosso limite máximo de pessoas. No mínimo 8 para a gente fechar o grupo e no máximo 12. Isso. Eu vou deixar, acho que as perguntas escritas. Qual a distância entre BH e o local de início? Eu não sei se... A distância de BH até Lapinha da Serra são 130 km, e a duração, o tempo de viagem, com a parada que nós vamos fazer em Lagoa Santa, é algo em torno de entre 2 horas e meia e 3 horas. Tá, deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Precisa de bota impermeável? A Terezinha Mendes. Olha, é recomendável, né, a bota impermeável, porque nós vamos atravessar esses 2 riachos, né? Então, você tendo uma bota impermeável, geralmente a gente atravessa num ponto que você não molha o pé, né? No máximo, você vai molhar ali a parte baixa da bota. Então, você tendo uma bota impermeável, você não vai precisar de tirar essa bota. E se chover, né, a bota vai te ajudar, porém você tem que ter uma polaina. Se você não tiver uma polaina, mesmo que ela seja impermeável na chuva, né, a água vai escorrer ali no seu pé e vai entrar para a bota. Então, te respondendo, não é obrigatório, mas é recomendável, tá? Pessoal, fiquem à vontade para fazer mais perguntas, que aqui da minha lista já acabou. Vamos aproveitar aí o Gadeto aí que tá... E se a pessoa tiver 1,52 m e não souber nadar? Não tem problema, não. Tem poços lá que, sei lá, tem menos de 1 metro de profundidade. Com relação a isso, não se preocupe. A Rosilene também perguntou aqui, 700 degraus de descida é a escada lá. Descida... Olha só, deixa eu ver aqui. O Serginho, que é meu guia, ele está aqui no grupo também. O Serginho, você lembra quantos degraus que tem para descer para a cachoeira? Vamos ver se ele me responde aqui. Eu falei 700, mas agora eu fiquei na dúvida, sabe? Mas, assim, são muitos degraus. Deixa eu ver se deixa eu ver se eu tenho alguma... Não, eu não vou ter foto aqui. A gente não tem nem fôlego para contar, né? A gente perde no meio. Boa noite, galera. Ô, Gadeto, são em torno de 770 alguma coisa mesmo. Não estou lembrando o número exato. Mas é uma descidinha gostosa. Aí, ó, esse é o Serginho, gente. É boa, é gostosa. Você vai descendo com o visual da cachoeira. Você tem 2 mirantes na descida, durante a descida dessa escada. E um desses mirantes você tem um banquinho para sentar. No meio também da descida você tem uma ducha de água que desce da serra para você tomar um banho ali para refrescar. Assusta falar 700 degraus, mas chegando lá você vai ver que não é isso tudo que amedronta ser, não. A Luciana perguntou, e depois sobe por onde? Volta depois, o mesmo caminho. O mesmo caminho, né? O mesmo caminho que você desceu. Então, são 1.400. Isso. Aproveita, olha só, e faz uma promessa, que aí você já paga ela lá no degrau da escada, entendeu?
Eu gosto, adoro. Sai, volto leve, sem pecados. Isso aí. Deixa eu ver aqui. A Terezinha perguntou uma sugestão de onde devemos reservar o hotel, lá em BH, né? Até para ficar mais Tá. fácil lá, para o ponto de. Então, vai depender se você for de ônibus ou se você for de avião. Se você for de avião, o aeroporto está mais próximo de Lagoa Santa, e Lagoa Santa é é o nosso ponto de passagem. Aí eu recomendo que o pessoal fique em Lagoa Santa, para quem vai de avião, e quem vai de ônibus fique em BH. É uma recomendação, né? Às vezes você quer chegar 2 dias antes, quer curtir BH, então fica em BH. Hotéis, ultimamente eu tenho recomendado olhar no Booking, a melhor opção, porque BH é uma cidade que recebe muito turismo comercial, sabe? Pessoas que vêm para reuniões. Então a gente tem vários hotéis que todo dia está fazendo promoção ali no Booking, nesses portais de hospedagem, sabe? E nós tínhamos vários hostels parceiros aqui em BH, só que com a pandemia praticamente todos fecharam. Fechou, né? Eu costumo ficar em roça, principalmente que é só para dormir. Não vou pagar lugar caro, não. Só para dormir, o hostelzinho já está de boa. Mas se você, aqui em BH, você olhar no Booking, às vezes você consegue um hotel com café da manhã com o preço de hostel. Né? Então, é interessante. É interessante. E hoje eu não indico, porque nós tínhamos 4 hostels parceiros, mas todos fecharam, né? Então, assim, eu recomendo o uso do Booking mesmo. E, assim, se a pessoa tiver dúvida, pode me chamar e falar, pô, tô olhando esse hotel aqui, o que você acha dele? Só me chamar que eu ajudo nessa parte também. Tá bom. Mais pergunta, pessoal, no chat ou perguntando aí, é só abrir o microfone, vou levantar a mãozinha aqui. O César, manda pergunta aí, César, ele levantou a mão. Não, eu acho que o César Ele vacilou. apertou por engano. O César é meu amigo. Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar aí a presença do Gadeto. De resto, assim, o restante do roteiro, para estar tudo lá no site das meninas, né? De forma complementar. Mas como ele falou, qualquer dúvida, ou procura a gente, ou diretamente o Gadeto, lá no grupo eu vou passar o seu contato, Gadeto, porque às vezes alguma das meninas querem falar diretamente contigo, tirar alguma dúvida também, mais específica. Tá. A Graciele mandou uma pergunta boa. Ônibus Buzzer sugere, olha só, eu acho que existe Buzzer de Brasília para BH e BH para Brasília, mas eu tive uma experiência com Buzzer em Paraty, que eu estava guiando lá numa travessia da Joatinga, e hoje em dia, depois que eu vi como é o Buzzer, pessoalmente falando, eu acho que é uma economia que não vale a pena, você está expondo a sua vida. Então, eu não sei se existe Buzzer de Brasília para cá, mas eu não tenho recomendado o uso de Buzzer, não. A Maíra falou aqui, né, que em São Paulo teve muitas apreensões pela PRF. Eu nunca usei, na verdade. E principalmente o seguinte, se você vai pegar Buzzer, aí sim, você é obrigatório você chegar um dia antes, porque o Buzzer atrasa. A chance de entrevista atrasa é muito maior, né? E é importante, quem pegar ônibus ou avião, chegando no dia da travessia, a gente tem um limite de espera, sabe? Porque nós temos os tempos para começar a andar, para sair de BH. Então, assim, espero no máximo aí 40 minutos. Depois, infelizmente, nós temos que dar prosseguimento até mesmo para o compromisso que a gente tem com o resto de todas as pessoas que chegaram antes, né? Perfeito. Mais alguma pergunta, meninas? Graciele. Tá. Eu não entendi a pergunta, Graciele. Eu entendi. Você entendeu?
Eu acho que eu entendi. É restrição, se, né? Isso aí, a nível de dificuldade. Ah, entendi. Então, essa travessia, Graciele, ela é uma travessia indicada para quem quer começar a fazer travessias, tá? Mas, por exemplo, se for uma pessoa sedentária, com alguns problemas de saúde que vai interferir ali no desempenho, aí não é recomendável. Eu recomendo que a pessoa, né, pratique atividades, seja uma pessoa ativa, né? E que tenha tido, a recomendação é que você tenha tido experiências de caminhadas antes, de, sei lá, de bike, sabe? Tipo, se você é uma pessoa que vive 5 anos, sei lá, tem 10 anos que você está atrás do computador sem fazer nenhuma atividade, você vai sofrer nessa travessia. Mas fora isso, é uma travessia indicada para iniciar, tá? Não quer dizer que é fácil, vai cansar no primeiro dia, muita gente cansa no primeiro dia porque é uma distância longa, mas não é impossível. Nunca a gente faz essa Com travessia. mochila também, né? O primeiro dia, eles vinham com... Não sei quantos eu já guiei, mas assim, já tem, né, esse tempo todo que a Varamato existe, já guiamos N grupos e nunca teve uma pessoa que desistiu do meio do caminho. Ai, que bom. O César ele deu uma dica aqui do Rosta da Orla e na margem da Pampulha, né? Vou fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer uma listinha, vou trocar ideia com o César aqui também, vou fazer uma listinha, Adri, e mando para você, tá? Tá ótimo. Sugestões. Tá Que aí ótimo. fica bom, que aí você manda, né? Você replica para o pessoal interessado. Isso, tá bom. Meninas, e meninos aí, mas a travessia vai ser só para meninas. Você confirma, Maíra? A Ju falou que vai ser só mulheres, né? Mesmo? A princípio. Sempre nossas atividades são sempre só para mulheres. O que eu não sei é se o Luiz já tinha algum grupo aberto antes, né, da gente chamá-lo. Se ele não tinha realmente a específica para mulheres nessa época. Não, essa é só para a gente mesmo, assim, vai ser o nosso grupo, né? A gente que vai montar. Então, se entrar algum menino, um menino vai ser ele, né? Porque ele vai guiar, não tem jeito. Isso, só para mulheres, então, essa. Olha só, eu vou usar uma peruca e batom, pessoal. A gente não precisa, Luiz, é bom que diferencie um pouco. Tá bom. Mas igual eu falei com a Adri, eu consigo, quer dizer, eu posso tentar colocar a equipe só feminina, tá? Mas aí eu tenho que ver com as meninas que guiam aqui para mim. Seria ótimo, Luiz. Eu acho que seria uma experiência muito boa para o clube ver as mulheres também nessa função, sabe? Eu acho que seria bacana, assim. O Gadeto até falou que é mais difícil, né? Guiar as mulheres, né? De qualquer forma, possivelmente a minha esposa vai comigo, ela guia também. E caso eu não consiga colocar a equipe completa com mulheres, vai minha esposa, eu vou. Mas pode ficar tranquila, eu fico lá longe, ninguém vai notar minha presença, não. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui para a gente finalizar. A Terezinha perguntou: mochila de 30 litros é suficiente? Eu acho, dependendo do grau de desapego ali da pessoa, né? Então, vai depender do nível de desapego e peso de equipamento, volume, né? Então, se ela tem equipamento, roupas menos volumosas, se ela... Dá para fazer a travessia Lapinha Tabuleiro com 2 camisas, você anda um dia, chega, lava aquela blusa lá, aquela camisa, no outro dia você anda com a outra, aí enquanto isso, a que você usou no dia passado está secando, então existem os macetes, né? Dá para ir com 30 litros, até menos, mas aí depende de cada um. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Eu acho que não. Então, é isso, pessoal. A gente tem, como eu falei, vamos formar um grupo de no mínimo 8 pessoas, tá? O Gadeto já está um tempinho segurando essa reserva lá na casa do Chico Laje para a gente, porque como é um período de feriado,
É bem concorrido a região, porque não tem tanto espaço assim, não tem tanto camping assim, então a gente tem que tentar, quem tiver afim mesmo, a gente já confirmar o quanto antes para a gente garantir essa vaga aí lá, senão fica para a próxima, né? Então, quanto antes a gente conseguir formar um grupo aí, melhor, porque a gente garante lá a casa e garante a travessia nessa data, tá bom? Deixa eu reforçar essa informação. Pessoal, lá, como eu falei, são 3 pontos de apoio. E as casas, especificamente, são muito disputadas. E principalmente em feriado, tá? Não é uma pressão o que eu estou falando aqui com vocês. É questão realmente de que eu sou muito amigo do Chico Lage, eu sei que ele vai segurar o máximo, sabe? Mas, assim, o quanto antes a gente conseguir fechar esse grupo, não é questão que vocês têm que pagar, mas eu tenho que dar um adiantamento para ele, para garantir a nossa reserva lá, tá? Então, assim, é importante que a gente tente, pelo menos, formar esse grupo mínimo, para eu ficar tranquilo em não perder a casa. Já aconteceu uma situação de eu perder a casa, mas foi outro motivo que não vem ao caso. Mas, assim, são pessoas que moram na Serra e se chega um grupo lá de 16 pessoas, o cara pode reservar para eles, sabe? Mas o Chico Lage é um cara de confiança, mas tem também a contrapartida de que tem muitas pessoas procurando ele e ele está segurando para mim. Então, essa questão de bom senso, sabe? De a gente ver se consegue meio que garantir esse grupo num período de tempo assim, não muito, muito longo, tá? Gabita, agradeço muito, viu, você ter aceitado aí, fazer todos esses esclarecimentos para a gente, ajudou muito, tanto para essa travessia, que se a gente realmente conseguir fazer nessa data vai ser excelente, mas de toda forma foi muito rica a sua apresentação, eu já tinha vontade de fazer, desde 2020, eu estou para fazer contigo, né? Eu até falei para você e não dá certo, eu fiquei com mais vontade ainda, espero muito que dê certo mesmo, agradecer muito sua presença aí, aqui com a gente. Maíra, se você quiser falar alguma coisa em nome da ADM Ju, que não podia aparecer, fica à vontade aí para a gente encerrar. Eu só tenho a dizer que eu estou apaixonada pelo roteiro, já quero aí o contato do Luiz, aliás, já anotei aqui, tá? E, Luiz, você vai me ver aí em maio, com certeza, porque eu estou de férias, eu já reservei minhas datas. Já reservei sua agenda, tá, Luiz? Olha só, vai ser um prazer, Maíra. Vem mesmo, vamos tentar fechar isso. E os meus contatos estão aí, ó, o meu Instagram, o meu WhatsApp. Eu aproveitei também para colocar o Instagram da Varamato, que é a minha empresa. E também existe um outro empreendimento, que é esse refúgio. Posso falar um pouquinho sobre ele? Claro, totalmente. Sim, tá. Sim. É o Refúgio da Matilha. Ele está localizado lá na Serra da Mantiqueira, aos pés do Parque Nacional do Itatiaia. É uma casa, um abrigo de montanha que está a 1.900 metros de altitude, no meio da mata, não pega internet, a luz é solar, fogão a lenha, no alto da montanha. Então, a gente tem um real abrigo de montanha que a gente está apostando e sonhando. É um sonho que está se realizando, né? Cada dia mais. Já tem 1 ano e meio que a gente está nesse desafio, nessa ideia. Eu estou morando lá, na Serra da Mantiqueira, e estou morando aqui também. Então, fica o convite para vocês conhecerem a Varamato, tá aí o Instagram, o Refúgio da Matilha, que é um lugar único, tenho certeza. Também já sigo, desde 2020 aí eu estou te seguindo. Isso, e o meu Instagram. Agradecer a todos vocês, meninas, Adri, Maíra, a Ju, a todo mundo que participou aí, ao Serginho que entrou aqui, o Serginho é guia, é um menino de ouro, que é excelente. O tratamento do Serginho é sem noção com o pessoal em trilha. Né? Obrigado a todos aí que tiveram a paciência de me escutar durante esse tempo. Espero que tenha sido uma apresentação favorável. Maravilhoso, foi show.
Muito obrigada, gente. Muito obrigada, meninas e meninos também que estão aí prestigiando a apresentação. A gente vai encerrar a gravação e depois ela vai estar disponível lá, de qualquer forma, no canal das Trilheiras. Quem perdeu ou entrou no meio, ou só viu um pedaço, pode entrar lá e rever, tá bom? Muito bom. Valeu. Eu consigo também ver ou é fechado? Não, é público, vai ficar aberto, público. Tá bom. Então, eu vou usar essa apresentação aqui para mostrar para outros clientes meus. Isso, já serve de catálogo aí. E apresentar vocês também, né? Pô, Isso. eu tenho muito cliente mulher de Brasília. Sim, ótimo. Tá ótimo. Valeu, brigadão, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.